Olá, bom dia para você, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? Já está com um cafezinho na mão? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 17 de agosto. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. O ONS deve apresentar hoje relatório preliminar sobre causas do apagão nacional. Receita Federal revela que o número de compras em sites internacionais por brasileiros cresce 150% em 5 anos. Lula e Biden conversam por telefone sobre preservação ambiental e iniciativa de trabalho decente. E na Malásia, avião de pequeno porte cai no meio da rua e mata 8 pessoas. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O Operador Nacional do Sistema Elétrico deve apresentar hoje um relatório preliminar sobre as causas do apagão que afetou todas as regiões do Brasil nesta terça-feira. Segundo informações, a subsidiária da Eletrobras é responsável pela linha de transmissão que apresentou falhas no Ceará. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou que a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, subsidiária da Eletrobras, é responsável pela linha de transmissão que apresentou falhas no Ceará na terça-feira. Silveira afirmou que o problema ocorreu na linha de transmissão Quixadá-Fortaleza, no Ceará, conforme informado pelo ministro. Segundo ele, a ONS admitiu o erro e confirmou que houve falha sistêmica. O ministro ainda passou a defender uma investigação da Polícia Federal sobre o caso. Segundo ele, a ação é necessária, já que a ONS não teve como apontar uma falha técnica que pudesse provocar um evento com a dimensão que teve, com a paralisação da energia no país. Segundo o ministro, mais de uma situação específica provocou o apagão, já que esse evento isoladamente não causaria uma interrupção tão grave. O número de compras em sites internacionais por brasileiros mais do que dobrou em 5 anos. Segundo a Receita Federal, as compras internacionais chegaram ao maior nível em 2022. O último levantamento da Receita Federal sobre o número de encomendas internacionais revelou que o brasileiro nunca comprou tanto em sites estrangeiros. O crescimento das compras em sites internacionais foi de 150% nos últimos 5 anos. Houve um grande aumento nas remessas de importados já entre os anos 2020 e 2021. E elas chegaram ao maior nível em 2022, quando o Brasil recebeu mais de 176 milhões de itens importados. O preço das mercadorias vendidas e a facilidade de entrega com prazo razoável estão entre as vantagens. A pandemia também estimulou o uso da tecnologia para as compras. No fim de junho, o Ministério da Fazenda publicou uma portaria que zera a taxa de importação para as compras feitas em sites estrangeiros por pessoas físicas de até $50. Só que na prática o consumidor ainda não está vendo essa mudança. Para ter direito à isenção, as empresas e sites estrangeiros devem aderir ao programa Remessa Conforme, da Receita Federal, que entrou em vigor no início deste mês. Após se inscreverem no programa, as empresas vão receber um certificado e um selo. Depois vão ter direito à isenção desse imposto de importação. Mas não ficam livres totalmente de taxação, já que essas compras estarão sujeitas a cobrança de ICMS, com alíquota de 17%. Em nova fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpre mandados em 5 estados e no Distrito Federal. Na ação, policiais tentam prender suspeitos de financiar ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. São cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão preventiva. Segundo a Polícia Federal, há mandados em Goiás, Paraíba, Paraná, em Santa Catarina, na Bahia e também no Distrito Federal. Até às 7h10 da manhã, 5 dos 10 alvos de prisão preventiva já tinham sido detidos. E o hacker Walter Delgatti é esperado na CPMI do 8 de janeiro nesta quinta-feira. O ministro do STF, Edson Fachin, acatou o pedido da defesa e autorizou que Delgatti ficasse em silêncio para não acontecer uma confissão de culpa. O depoimento está marcado para daqui a pouco, às 9 horas. Delgatti prestou depoimento à Polícia Federal na quarta-feira. Ele falou sobre a invasão e a inserção de dados falsos no sistema do Conselho Nacional de Justiça. O episódio aconteceu em janeiro.
2 dias antes das invasões. E agora a gente vai para um giro com a nossa reportagem. O Tribunal de Contas da União está investigando indícios de irregularidades em contratos de aluguel de máquinas de hemodiálise em hospitais federais no Rio de Janeiro. Quem traz para a gente os detalhes é o repórter Anderson Nascimento. O Tribunal de Contas da União determinou a abertura de uma tomada de contas especial para apurar suspeitas de irregularidades em contratos firmados pelos hospitais federais de Bom Sucesso, Cardoso Fontes e dos servidores no Rio, para o aluguel e manutenção de máquinas de hemodiálise com a empresa Renaltec. Os contratos investigados, que somam 15 milhões de reais, foram firmados entre 2016 e 2021. Para o TCU, a pesquisa de preços foi ineficiente, porque foi realizada, na maioria das vezes, só com a Renaltec, que acabou vencendo todas as licitações. De acordo com o tribunal, o valor pago para alugar o equipamento por 11 meses seria o suficiente para comprar um novo com vida útil de 10 anos. Isso gerou um prejuízo de 3 milhões e 600 mil reais aos cofres públicos. Em nota, a Superintendência do Ministério da Saúde do Rio informou que as questões levantadas deram por ações do governo anterior e se colocou à disposição das autoridades para esclarecimentos necessários. Já a Renaltec declarou que ainda não foi citada pelo TCU e que, em relação à alegação de sobrepreço, a empresa afirmou que vai provar a normalidade dos valores cobrados. Um levantamento mostrou que quase metade dos microempreendedores individuais do país precisa de empréstimo para manter o negócio ativo. E como para ser classificado como um MEI não é permitido ganhar mais do que R$ 81 mil por ano, a necessidade de financiamento surge a toda hora. Agora é a repórter Maria Clara Leite que traz para a gente informações sobre esse assunto. A pesquisa realizada pela plataforma Mais MEI mostrou que 49% dos microempreendedores individuais possuem faturamento limitado e pouco capital para investimentos. Por isso, precisam de suporte financeiro dos bancos para alavancar ou até mesmo para sustentar suas empresas. Só que cerca de 40% dos entrevistados disseram à plataforma que tiveram solicitações de empréstimo negadas. E o principal motivo para isso foi a negativação do nome de quase metade deles. E aí a saída encontrada por 35% desse montante que teve empréstimo negado por bancos foi recorrer a familiares e amigos. A plataforma que realizou a pesquisa sugere o microcrédito como alternativa mais acessível a quem é MEI. Um mecanismo que consiste na concessão de empréstimos de pequeno valor a microempreendedores formais e informais, normalmente sem acesso ao sistema financeiro tradicional. Para a realização desse levantamento, a Mais MEI ouviu cerca de 6 mil microempreendedores individuais de todo o país. E o sul do Brasil deve se preparar para a previsão da formação de um novo ciclone extratropical. Os efeitos também poderão ser sentidos no sudeste e no centro-oeste do país. Agora a gente confere mais detalhes com a Gislaine Rodrigues. A Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para essa quinta e sexta-feira devido à formação de um novo ciclone extratropical. O evento climático eleva os riscos de temporais isolados com queda de granizo e rajadas de vento que podem chegar a 80 km por hora nas regiões da Campanha, Sul, Centro, Vales e região metropolitana de Porto Alegre. No sábado, a partir da passagem do ciclone, uma nova frente fria se forma, avançando para o norte gaúcho e seguindo em direção ao sudeste do país, atingindo Mato Grosso do Sul e regiões do estado de São Paulo que fazem divisa com o Paraná, causando quedas de temperatura e aumentando o risco de chuvas fortes. Esse foi um giro da nossa reportagem sobre os principais assuntos dessa quinta-feira aqui do nosso Brasil. E veja a seguir, Lula e Biden conversam por telefone sobre preservação ambiental e iniciativa de trabalho decente. E na Malásia, avião de pequeno porte cai no meio da rua e mata 8 pessoas. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Após admitir a recompra de Rolex por quase $50 mil, o advogado Frederico Assef foi alvo de busca pela Polícia Federal, autorizada pela Justiça. No momento da abordagem, o Assef estava em uma churrascaria que fica dentro de um shopping na Zona Sul, aqui de São Paulo, e teve o celular apreendido. O Assef pareceu surpreso, mas não manifestou qualquer resistência. Além do celular apreendido, ele teve o carro revistado. Fora a venda e recompra irregular de joias, o Assef também está sendo investigado pela Polícia Federal por conta de um arsenal que o advogado teria registrado no Exército. As armas, incluindo um fuzil, precisam obrigatoriamente estarem vinculadas a um endereço, mas no local nada foi encontrado. Agora a PF quer saber onde estão as armas e se elas foram então recadastradas. O presidente Lula conversou por telefone ontem com o presidente americano Joe Biden. Entre vários assuntos, os chefes de Estado falaram sobre a intenção de promover ações para a proteção dos direitos dos trabalhadores. Segundo o Palácio do Planalto, os dois discutiram uma iniciativa para garantir empregos de qualidade na economia do século XXI, que pretendem apresentar na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. Em nota oficial após o telefonema, Lula afirmou que esta foi a primeira vez que tratou com um presidente interessado nos trabalhadores e completou que as políticas e discursos de Biden sobre o mundo do trabalho soam como música para os ouvidos. As relações entre Brasil e Estados Unidos passaram por momentos incômodos desde que Lula voltou à presidência em janeiro. O brasileiro irritou Washington ao se colocar ao lado da China, queixando-se do domínio do dólar americano no comércio mundial e acusando os Estados Unidos de fomentar a guerra na Ucrânia, o que lhe valeu uma reprimenda da Casa Branca em abril. A assessoria de Lula disse que convidou Biden para visitar o Brasil no ano que vem. Já o governo americano informou que os dois haviam discutido planos para uma missão comercial verde dos Estados Unidos ao Brasil em setembro. E um avião de pequeno porte caiu na Malásia, no estado de Selangor. Segundo as autoridades de aviação civil do país, 8 pessoas estavam a bordo da aeronave, sendo 6 passageiros e 2 tripulantes. A aeronave caiu perto do município de Elmina, depois de partir da ilha turística de Langkawi, a caminho do aeroporto de Selangor. Até o momento, as causas do acidente são desconhecidas e uma missão de busca e salvamento está em andamento. Pelo menos 31 pessoas morreram depois de um deslizamento de terra em uma mina de jade em Mianmar. Um socorrista que pediu anonimato afirmou que mais 6 cadáveres foram encontrados nesta quarta-feira. A mesma fonte informou à AFP que 8 desaparecidos ainda são procurados. A tragédia aconteceu no domingo na cidade de Rakan, na região de Kachin, norte do país, afetada no fim de semana por fortes chuvas e inundações. O trabalho de resgate é feito entre camadas espessas de lama. As minas de jade são um negócio lucrativo em Mianmar devido à alta demanda pelo mineral na vizinha China. Mas os acidentes são frequentes em um setor pouco regulamentado. A atual temporada de chuvas provocou a suspensão das atividades nas minas, mas as autoridades suspeitam que moradores da região não respeitaram a orientação. Os socorristas explicam que a chuva provocou o desprendimento de uma enorme montanha de terra de entre 150 e 180 metros de altura. Desde o início da invasão russa, a exportação de grãos ucranianos é um tema delicado. E nessa quarta-feira, Kiev anunciou o envio de um cargueiro através do Mar Negro e desafiou Moscou. Ontem à noite, terroristas russos atacaram novamente nossos portos, infraestrutura que garante não apenas a nossa, mas a segurança alimentar global. Em um mês, desde a tentativa da Rússia de destruir a iniciativa de grãos do Mar Negro, foi o 7º ataque russo maciço. Os Estados Unidos condenaram o ataque. Esta escalada mostra que Moscou continua a impedir que os cereais e os alimentos cheguem a quem mais precisa no mundo. É inaceitável. Putin simplesmente não se importa com a segurança alimentar. Tais ações do Kremlin afetam os camponeses ucranianos e todos aqueles ao redor do mundo que são mais vulneráveis à insegurança alimentar. Na linha de frente do combate, a Ucrânia anunciou a libertação de uma cidade no sul, enquanto Moscou disse repelir ataques na região. Na frente sul de Donetsk, unidades da divisão oriental infligiram danos coordenados ao inimigo com ataques aéreos, fogo de artilharia e sistemas pesados de lança-chamas na área de Staromiorsk, na República Popular de Donetsk. A Rússia diz que as tropas ucranianas ficaram sem recursos e que sua contraofensiva fracassou.
apesar da ajuda dos Estados Unidos e de países da União Europeia. E desde 2018, quando a China decidiu impor tarifas sobre produtos americanos importados, os Estados Unidos estão insatisfeitos e agora eles reivindicaram na Organização Mundial do Comércio. Ontem, quarta-feira, a OMC considerou que as tarifas chinesas às importações americanas são de fato incompatíveis. O relatório apresentado nesta quarta-feira determina que a medida da China sobre tarifas adicionais impostas a produtos originários dos Estados Unidos é incompatível com os artigos do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Um grupo especial foi formado pela organização para resolver a disputa entre as duas maiores economias do mundo. Washington comemorou a decisão tomada em Genebra. Os Estados Unidos pediram a abertura do painel após a decisão chinesa, em abril de 2018, de impor tarifas sobre 128 produtos americanos importados, incluindo frutas e carne suína, no valor de 3 bilhões de dólares. E agora a gente fala sobre saúde. Um estudo realizado por pesquisadores do Reino Unido constatou que os exercícios físicos isométricos, aqueles que consistem em ficar parado e contrair os músculos, é fundamental para a queda e também para o controle da pressão arterial. De acordo com os desenvolvedores da pesquisa, ao realizar movimentos isométricos, a pressão arterial de pessoas com hipertensão alcançou níveis mais baixos, similares aos obtidos com o uso de medicamentos. Segundo especialistas, nesse tipo de exercício, os músculos ficam contraídos por muito tempo e isso gera o que é considerado estresse-atrito. E quanto maior esse atrito, maior a liberação de substâncias que relaxam os vasos e causam dilatação. Porém, é preciso ter um grande cuidado durante a atividade, porque no momento da realização do exercício, a pressão arterial tende a subir demais e isso não é muito positivo para quem já convive com algum fator de risco. Se o sangue chegar com muita pressão no coração de um indivíduo que já tem artérias mais doentes, por exemplo, aumenta o risco dele enfrentar algum evento cardiovascular, como um infarto. Por isso, é recomendado que as pessoas que apresentem qualquer risco contem com acompanhamento próximo durante o treino e tenham a pressão avaliada antes de começar os exercícios. Caso os índices se mostrem um pouco desajustados, o ideal é apostar em estratégias mais conservadoras e não em um treino isométrico de vez, já que a prática exige muito do corpo. Por isso, os especialistas recomendam que as pessoas mesclem modalidades diferentes em vez de se concentrar em um tipo só. Por exemplo, incluir um treino aeróbico de resistência e até o intervalo de alta intensidade. Sendo assim, os treinos mais potentes no controle da pressão arterial são o treino combinado com aeróbico e resistência, treino de resistência dinâmico baseado em agachamentos, flexões, uso de pesos e os treinos de corrida. E ainda falando de saúde, pesquisadores ligados aqui ao nosso Instituto Butantan estão desenvolvendo, olha só, um creme cicatrizante que ajuda a evitar infecções e formação de queloides e outros efeitos adversos na recuperação de feridas da pele. Vamos juntos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. A pesquisa, iniciada em 2010, utiliza a capacidade do extrato de um fungo localizado no bioma da Caatinga de ativar a regeneração celular, processo diretamente ligado à cicatrização. O ecossistema, que só existe no Brasil, tem área de aproximadamente 734 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. Mesmo assim, a Caatinga ainda é pouco explorada em pesquisas para formulações farmacêuticas. A pesquisadora Ana Olívia de Souza explica o estudo realizado pelo Instituto Butantan. Nós utilizamos várias espécies de fungos que são coletados da biodiversidade brasileira, testando vários fungos na busca dessas moléculas. Nós chegamos a 2 moléculas que têm ação cicatrizante. E a partir dos primeiros resultados que indicavam algum efeito relacionado à cicatrização, nós direcionamos a pesquisa. É importante que o medicamento chegue ao paciente, na ponta final, porém esse medicamento ele precisa ter um uso seguro.
né, para que se evite efeitos adversos. É importante que vários testes sejam realizados. A cientista do Instituto Butantan destaca que, além de acelerar a cicatrização, a composição também mantém a ferida mais seca, diminuindo o risco de infecção e secreção. Preparamos uma formulação em forma de creme. Nós detectamos que havia a cicatrização num tempo relativamente curto, né? E como vantagem, a qualidade de uma pele, um aspecto sem a presença de queloides, que é uma desvantagem ao paciente, a pessoa que está com um processo de cicatrização. A composição farmacêutica foi patenteada pelo Butantan e vendida para a startup Biotechnoscience Farmacêutica, que possui acordo com o Instituto. No momento, estão sendo estudados métodos para a produção em grande quantidade e também outras possibilidades de formulação, como spray. O relatório de solicitação de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está em processo de formulação. Segundo o Instituto Butantan, a previsão de entrega do pedido é entre o fim de 2024 e o início de 2025. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas eu volto com mais informações para você. Até já!